Olá a todos, eu vou falar sobre espectroscopia de absorção no infravermelho. Essa é uma técnica que utiliza a região do espectro eletromagnético localizada aqui no infravermelho. A radiação infravermelha ela não é enxergada pelos nossos olhos, mas ela é sentida como calor. Ela possui um comprimento de onda maior do que o comprimento de onda da luz visível. E como o comprimento de onda é maior, a frequência é menor e a energia também é menor. Então, essa daqui é uma região que compreende 800 nanômetros até milímetros. Então, é próximo aqui do vermelho até perto ali do micro-ondas. De modo geral, a espectroscopia de absorção é um método analítico que estuda a interação da matéria com a radiação eletromagnética. Se ela é de absorção, ela mede o quanto de luz foi absorvida pela amostra. No caso da espectroscopia de absorção no infravermelho, ela usa a absorção da radiação infravermelha numa frequência característica que corresponde à energia de uma transição entre níveis de energia vibracional da molécula. Então, a frequência da radiação infravermelha ela corresponde à energia de transição entre níveis vibracionais. Como as moléculas vibram com frequências diferentes dependendo de quais são os átomos presentes na ligação, e nós sabemos, né, nós temos tabelas que tem quais são as frequências para determinadas ligações, então nós podemos usar essa técnica para caracterizar moléculas que são desconhecidas. Ou seja, ela é utilizada na caracterização de compostos, permitindo a identificação dos seus constituintes e a determinação de sua estrutura provável. Para entender melhor como funciona a técnica, nós podemos entender a ligação química como se ela fosse uma mola. Então, uma mola ela pode se comprimir ou ela pode esticar. E a frequência com que a mola faz esse movimento, ela é dada pela lei de Hooke, em que a força necessária para comprimir ou esticar é igual a menos K, que é a constante da mola, vezes o deslocamento. Considerando uma ligação química, que nós temos, por exemplo, o carbono e o oxigênio, a frequência de vibração vai depender da força da ligação. Quanto maior é a força da ligação, maior vai ser a frequência, que é dada por essa fórmula. Frequência é igual a 1 sobre 2π, raiz de K, constante, né? Constante de força, sobre a massa reduzida dos dois átomos. Então, quanto maior é a constante de força, maior é a frequência, e quanto maior for a massa dos dois átomos, menor vai ser a frequência, né? Eles são inversamente proporcionais. Então, nós podemos, quando obtivermos no espectro infravermelho, nós vamos ver essas bandas, que são dadas aqui por vales, né? Cada um desses picos aqui correspondem à absorção máxima, né, de cada uma das vibrações da molécula. Nós representamos o eixo Y aqui como transmitância da luz, ou também como absorbância, e o eixo X é o número de onda. O número de onda é dado por essa fórmula aqui, é 1 sobre o comprimento de onda. Essa fórmula, né, esse jeito de representar como número de onda, ele é muito mais útil do que como comprimento de onda, porque o número de onda ele é diretamente proporcional à energia. Ou seja, quanto maior o número de onda, maior é a energia. Aqui, em regiões de maior energia, nós podemos já supor que vão absorver as moléculas que possuem átomos vibrando, e esses átomos são mais leves. E, além disso, as ligações são mais fortes. Enquanto aqui, em regiões de número de onda menores, nós teremos as vibrações entre os átomos que estão ligados mais fracamente e são átomos mais pesados. Se representarmos o comprimento de onda como centímetros, o número de onda deve ser representado como centímetros a menos 1. Uma análise de espectroscopia no infravermelho, ela precisa de um equipamento que é o espectrofotômetro. Ele contém diversos aparatos, né, dentro do equipamento, mas de forma resumida, nós teremos uma fonte de luz infravermelha,
um local para colocar a amostra e um detector que vai detectar o quanto de luz passou pela amostra sem ser absorvido. E a diferença dessa luz que foi absorvida e a que não foi absorvida é que vai nos dar a medida de transmitância, em porcentagem de luz que passou através da amostra. Para preparar a amostra, a gente precisa fazer pastilhas de KBr, porque a gente precisa que a amostra ela esteja no meio translúcido para que consigamos medir quanto de luz passou por ela. Então, se colocarmos a amostra lá do jeito que ela é, se ela for muito escura, muito colorida, a luz pode ser simplesmente refletida e não ser absorvida nem passar através dela. O KBr, né, o brometo de potássio, ele é muito importante para fazer esse preparo de amostra, porque ele é um sal branco. É possível fazer pastilhas translúcidas com ele. E ele não é ativo no infravermelho, ou seja, ele não absorve radiação infravermelha na maior parte da região de interesse, que é de 4.000 a 400 centímetros a menos 1. Então, quando formos fazer a análise, a gente prepara primeiro uma amostra, um branco, que é só o brometo de potássio sozinho. A gente vai ler quanto de luz passa por ele e ele vai ser utilizado como uma referência. Então, ele vai, quando a gente for passar nossa amostra, né, que também vai ser uma pastilha de KBr com um pouquinho da nossa amostra, os sinais que nós vemos na nossa amostra já vão ter descontado os sinais que estavam lá no branco, que podem ser, por exemplo, a água que estava no ar ou o CO2. Então, o espectro que vamos obter, ele tem aqui um eixo Y, que é a medida da transmitância, ou seja, a porcentagem de luz infravermelha que passou pela amostra após uma parte ser absorvida. Também podemos representar como absorbância, que daí seria a porcentagem de luz que foi absorvida pela amostra. E no eixo X é o número de onda. Então, aqui são as bandas de absorção. E como eu já falei aqui, a fórmula do número de onda. Para que uma molécula seja ativa no infravermelho, ela precisa que o momento de dipolo mude conforme ela vibre. Isso porque a luz eletromagnética ela possui um campo elétrico e esse campo elétrico só vai interagir com a molécula quando há esse momento de dipolo, né? Quando muda o momento de dipolo. É assim que vai acontecer a ressonância, né? Entre a luz infravermelha e a vibração molecular. Então, um exemplo é o cloreto, o ácido clorídrico. Ele possui aqui uma molécula, um átomo, né, de o cloreto aqui, o íon cloreto. Ele é muito mais eletronegativo do que o próton, né, do que o hidrogênio. E, portanto, vai ter aqui uma diferença de carga, de densidade eletrônica, né, sendo que o cloreto ele vai ficar com a maior parte aqui da carga negativa. Então, essa molécula tem um momento de dipolo, que é representado por esse vetor. É como se fosse uma gangorra, né? Uma parte ela pende mais para um lado do que o outro. Enquanto isso, o oxigênio, o O2, tem duas moléculas iguais, não tem diferença de momento de dipolo, né? As duas, mesmo que elas vibrem, elas não vão ter essa diferença de carga e, portanto, ela não é ativa no infravermelho. Então, nós não vamos ver lá uma banda de O2, muito menos de N2, o que é muito bom, né? E isso quer dizer que as moléculas apolares são inativas no infravermelho? Não. O metano, por exemplo, é uma molécula apolar, mas quando ela vibra, ela cria uma diferença de densidade de carga, né, que gera então um momento de dipolo que interage sim com a radiação e absorve a radiação infravermelha em determinados comprimentos de onda. Então, o metano ele possui vários modos vibracionais, ou seja, vários movimentos vibracionais que absorvem a radiação. Aqui, por exemplo, tem dois modos vibracionais de dobramento, representados pela letra grega delta minúsculo, e dois modos de estiramento, que são representados pela letra mi. Então, veja aqui a diferença, né, do estiramento e do dobramento. Já o dióxido de carbono, né, o CO2, possui um modo de estiramento assimétrico
que é ativo no infravermelho, porque a gente tem aqui uma diferença de carga quando essa molécula vibra desse modo, porém, quando ela vibra simetricamente, não há uma diferença de momento de dipolo. Portanto, essa vibração não é ativa no infravermelho, enquanto essa aqui é ativa. No caso da água, ela possui 3 modos vibracionais. Um deles é o dobramento, que absorve entre 1750 e 1500 centímetros E-1, e os estiramentos simétricos e assimétricos, que absorvem entre 3550 e 3200 centímetros E-1. Então, um espectro da água, ele é bem característico. Então, ele é chamado de impressão digital, tanto da água quanto de outras moléculas também. É importante que a amostra esteja bastante seca e que a sala em que tem o espectrômetro também esteja seca. Por quê? Olha só a banda da água, né? Essa banda aqui de absorção, ela é muito intensa e muito larga. Então aqui ela esconde as absorções que podem ocorrer aqui da amostra. Por isso que é importante, né, que não tenha água no ambiente. Aqui também essa absorção, ela também é muito intensa nessa região. Um exemplo de um espectro de um composto inorgânico é o pentóxido de vanádio. Então, essa aqui é a impressão digital do pentóxido de vanádio. Ele possui uma banda de absorção em 1010 cm-1, que corresponde aos estiramentos vanádio duplo oxigênio, da ligação dupla. Em 830 cm-1 é do estiramento simétrico, vanádio, oxigênio, vanádio. E em 590 é do estiramento assimétrico, vanádio, oxigênio, vanádio. Lembrando que o V2O5 ele é um sólido, né? Ele é como se fosse um polímero, assim. Então, o oxigênio ligado a vanádio. E um caso, né, que a gente poderia atribuir o espectro direto, as atribuições das bandas direto aqui no espectro, porque tem poucas bandas de absorção, mas é muito mais útil fazer uma tabela, principalmente para o próximo espectro, que é o espectro do metavanadato de amônio. Ele possui muitas bandas, né, de absorção, então aqui convém fazer uma tabela, em que nesse caso nós temos as bandas de absorção do íon amônio. O íon amônio, então, tem várias ligações nitrogênio e hidrogênio. São átomos mais leves e é uma ligação forte, portanto, nós vamos ver essas bandas em regiões de maior número de onda. Essas aqui, né, em 3.554 a 3.229, correspondem aos estiramentos simétricos e assimétricos da ligação nitrogênio-hidrogênio. Enquanto o dobramento ele é observado entre 1.634 e 1.400. Já em regiões de menor número de onda, temos as ligações, as vibrações das ligações que tem o átomo mais pesado, né, o vanádio. Então, aqui entre 1001 e 601, tem as ligações de estiramento simétrico vanádio, oxigênio, vanádio. Em 529, o estiramento assimétrico. E 456, o dobramento. Lembrando também que, às vezes, a gente observa algumas bandas vibracionais que a gente não consegue achar atribuição nas tabelas, nos artigos. E, às vezes, quando a gente procura bem, a gente vê que são bandas referentes ao esqueleto da molécula, que a gente chama. Ou, em inglês, é o rocking, que é a molécula vibrando como um todo. Então, essas aqui também são bandas que podem ser atribuídas. Muito obrigada e até mais.